Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Essa frase foi dita pela Tia May no filme Homem-Aranha 2, no qual, quando o Peter Parker tinha acabado de desistir de ser o Homem-Aranha, ela o motiva, mesmo sem saber que o próprio sobrinho dela era aquele que um dia tinha salvado sua vida. E nessa frase tão sábia do roteiro do Sam Raimi, você consegue enxergar como ver um herói. Crianças como Henry precisam de um herói. Pessoas que se sacrificam pelo próximo, dando um bom exemplo para nós. Um herói não é somente um símbolo, não é somente um personagem para vender camisetas, mas sim uma inspiração para aqueles que vêm. Durante muito tempo, o Homem-Aranha foi meu herói favorito, e até hoje ele é meu herói favorito. Porém, não é dele que irei falar hoje, mas sim sobre o novo filme do Superman. Good luck with that. Que, pelo que tudo indica, tá trazendo de volta o sentimento de herói. De fato, herói. Aquele cara que sacrifica os seus próprios sonhos pra poder salvar aquilo que mais importa. A pessoa que não importa o que ela tá representando, ela quer somente fazer o bem. Representante Eu não dos tava Estados representando Unidos ninguém pode criar além muitos de mim. problemas pelo mundo afora. Eu tava fazendo bem. E minha expectativa para esse filme é justamente a volta desse símbolo de esperança. Algo que, convenhamos, o Henry Cavill não conseguiu trazer muito bem. Um Superman que sorri, que inspira as pessoas a fazerem o bem e, acima de tudo, mostra quão bom é um coração de uma pessoa honesta. Pelo que tudo indica, esse filme vai ser, de fato, o reboot do Superman nos filmes como a gente conhece. Que é algo que entra muito em contraste com o filme anterior, Homem de Aço, dirigido pelo diretor Zack Snyder. Lá a gente viu um Superman mais apático, mesmo sendo o garoto da fazenda, não tendo aquele relacionamento saudável com os pais, não tendo bons exemplos dentro de casa, como John Kent simplesmente deixando com que o Clark deixasse crianças morrerem. E o que eu devia fazer? Deixar eles morrerem? Talvez. Ou simplesmente a falta de diferenciação entre o Clark Kent, que é um garoto jovem, um cara um pouco tímido, pro Superman, que mostra ali o coração enorme que tá guardado dentro daquele pequeno fazendeiro. Eu acho que não podia ser melhor a escalação de roteirista e diretor que nem o James Gunn, porque afinal ele já quebrou demais o nosso queixo, mostrando que dá pra fazer drama com personagem engraçado. E não somente isso, mas mostrou como o coração dos seus personagens são gigantes. E eu acho que era realmente que faltava isso no Superman, coração, porque não é somente você se importar com o planeta inteiro, mas sim com as pessoas que vivem nele. É você começar uma batalha e levar ela o mais longe possível, porque tem civis naquele local. Eu não tô falando somente dos filmes da DC, mas também da Marvel. Afinal, que filme é esse que tá rolando uma batalha gigantesca e os super-heróis não estão salvando pessoas? Agora parece que a Marvel tá voltando um pouquinho nisso, pelo que eu vi nos trailers de Thunderbolts, porém eu ainda não fui assistir o filme. E quando eu for ver o filme, talvez eu faça um vídeo aqui, comenta aqui embaixo se eu faço ou não. Agora voltando pra linha de Clark Kent, o filme também promete explorar o lado mais humano do personagem, não somente aquele cara invencível, mas na verdade um garoto da fazenda que tá simplesmente fazendo bem. E o que me deixou mais feliz nesses últimos trailers do Superman é o Superman falando que pessoas iriam morrer caso ele não tivesse agido. Eu me questionaria se estivesse na sua situação e consideraria as consequências. Pessoas iam morrer. E isso já mostra o coração do personagem e eu achei demais. E o que aumenta só cada vez mais a expectativa que eu tenho pra esse filme. E esse filme não tem medo de ser uma história em quadrinhos, colocando sim Krypto, Superman com cueca em cima da calça, sopro congelante, visão de calor, visão de raio-x e tudo mais que a gente pode esperar de um Superman de verdade. Falando sobre o visual, o Superman do Henry Cavill com certeza é um dos Supermans mais bonitos que apareceu no cinema. Adoro! Mas também, eu não sei se foi por causa da atuação do Henry Cavill ou se foi por causa da direção do Zack Snyder que esse Superman não sorri. Cara, o único momento que eu passo na minha cabeça, putz, ele sorriu, é quando ele tá descobrindo seus poderes. Mas é somente nesse momento. O resto do filme tá inteiro com a cara de tacho. É algo diferente que a gente já vê nesse novo Superman. Tá simplesmente fantástico. E que simplesmente parece que vai mudar tudo. E que referências o James Gunn usou pra fazer esse Superman? Simplesmente grandes atos do Superman. É uma HQ maravilhosa. Também tem um filme que é maravilhoso. Que simplesmente demonstra o quão grande é o coração do Superman. Isso até uma cena tão especial, mostrando o Superman incentivando uma garota a não se desviver. Além dos quadrinhos, o James Gunn se baseou muito no Superman do Christopher Reeve. Tendo também aquela diferenciação entre o Clark Kent, o Superman, e aquele coração enorme, que tem espaço até para gatinhos embaixo da árvore. I'll get him. Come on. It's all right. Here you go, miss. Gee, thanks, mister. Ou nesse caso, cachorros embaixo de pé de monstros.
Get out of here! Eu acho que não tem palavra melhor pra eu descrever esse Superman do que esperança. A esperança de que esse filme incentive o melhor de nós. E nós possamos olhar pra esse personagem e pensar, personagem tão poderoso, sendo tão bondoso, é algo que incentiva cada um de nós a sermos pessoas melhores. Que isso que é ser super-herói, é você instigar o melhor da outra pessoa. Agora, quais são os meus medos para esse filme? Que o James Gunn não saiba fazer um personagem individualmente, né? Porque nos trailers a gente consegue ver a Mulher Gavião, a gente consegue ver o Guy Gardner, que é o Lanterna Verde, a gente vê o Morpho, a gente vê também o Senhor Incrível, a gente vê tantos personagens, parece que não vai ter espaço para esse Superman. Então essa é a minha principal preocupação. A minha outra preocupação é que o Lex Luthor não esteja fazendo jus ao personagem dele. Afinal, já estamos muito traumatizados com Lex Luthors que não foram fiéis aos seus papéis. Ahoy, ahoy! I did not know you were here. Mas o que tudo indica é que aqui esse Lex Luthor vai dar raiva. Parafraseando o Marcos Seifeiro, a cara que esse maluco faz já dá raiva. Então isso é um ponto positivo. E o terceiro e último ponto que eu consideraria ruim, caso aparecesse nesse filme, é o Superman não ter vez na luta. Como assim? O Superman apanha de tudo. Ele simplesmente não ser o Homem de Aço. A gente já é meio traumatizado com isso nas séries animadas, também um pouquinho ali nos filmes. Mesmo tendo as melhores lutas, o Superman acaba sempre apanhando. E a minha expectativa para esse filme só aumenta, porque com cada vez mais trailers, cada vez mais cenas aparecendo, mas eu fico pilhado sobre o que vai ser esse filme. Além desses pontos que eu comentei, esse filme aumenta minha esperança que vai ser um filme excelente. O único ponto que me deixa um pouquinho preocupado é sobre o que vai ser esse filme. Mas eu tô confiando no James Gunn pra esse filme, como eu já me emocionei com Guardiões da Galáxia, o que eu achei muito irado o Esquadrão Suicida que ele fez. Ratatouille, what do you got? Bird. Now it. Stay off the comm. Ou também Pacificador. Excuse me? You were talking about your butt and stuff? And also you said that I suck? Então o repertório do cara é grande. E quem sabe ele traga de novo esse símbolo de esperança. Mas é isso, rapaziada. Comente aqui embaixo quais são as expectativas pra esse filme. Se vocês já estão ansiosos pra assistir ou se vocês não gostaram desse novo Superman. E aqui nos comentários tá o espaço pra você comentar o que você achou desse novo Superman. Você tá ansioso ou você tá bravo porque tiraram o Henry Cavill de você? Nos comentários vocês vão poder dizer tudo isso. Vai ser muito bom acompanhar o feedback de vocês. Mas é isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like e não se esqueça de acompanhar os próximos vídeos. Valeu e para o alto e avante!